Amados irmãos e irmãs da evolução espiritual, com os corações transbordando de luz e gratidão infinita, recebam as bênçãos do alto neste encontro sagrado preparado pelos mentores da espiritualidade divina. Hoje, 18 de agosto de 2025, sob a orientação celestial dos espíritos superiores, trazemos uma mensagem psicografada de extraordinária urgência, ditada pelo venerável Bezerra de Menezes em uma reunião de emergência convocada no plano astral superior. Este momento foi cuidadosamente orquestrado pela providência divina para revelar os mistérios espirituais que envolvem o evento histórico sem precedentes que se desenrola neste exato instante na Casa Branca americana. Queridos trabalhadores da luz, sejam todos bem-vindos a esta casa de amor e caridade, o Além do Espiritismo, onde nos reunimos como família espiritual para testemunhar em tempo real as manifestações da vontade divina através dos instrumentos humanos que regem as nações da Terra. Hoje marca um dia de revelações extraordinárias, pois, segundo a orientação dos mentores celestes, vocês foram magneticamente atraídos até aqui para presenciar algo jamais ocorrido na história da diplomacia mundial. 8 líderes das principais potências estão reunidos simultaneamente sob o mesmo teto sagrado. Prestem atenção redobrada, filhos queridos, pois os acontecimentos que se desenrolam em Washington carregam a assinatura inconfundível da justiça divina em movimento, como ondas poderosas do oceano universal que se convergem em um ponto focal de transformação planetária. Nunca antes, na história humana, a Casa Branca recebeu tantos líderes mundiais ao mesmo tempo: Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen, Mark Rutte, Giorgia Meloni e Alexander Stubb. Segundo as revelações dos espíritos superiores, este encontro representa muito mais do que uma simples reunião diplomática. É a materialização de uma profecia celestial, onde as energias de 8 nações se convergem como raios de luz em um prisma divino, preparando o caminho para a grande reunião trilateral profetizada para 22 de agosto de 2025. Em uma reunião de emergência transcendental, convocada pelos mentores espirituais superiores sob a regência sublime do Espírito Emmanuel e na presença majestosa dos emissários da luz divina, recebi neste sagrado dia 18 de agosto de 2025 uma visão de extraordinária magnitude que ecoa como trovões nos céus espirituais. Na primeira revelação confiada pelos espíritos superiores, contemplei em êxtase espiritual a Casa Branca envolvida por uma aura dourada de proporções gigantescas, emanando energias que se irradiavam por todo o planeta Terra. Os mentores me mostraram que às 13h15, horário local, 14h15 no Brasil, quando Donald Trump recebeu Volodymyr Zelensky no Salão Oval, não eram apenas 2 homens que se encontravam, mas 2 correntes espirituais poderosas que se fundiam sob a supervisão direta dos anjos da esfera celestial. Uma dessas correntes representava a renovação americana, carregando consigo a força de um povo que busca reerguer-se diante de desafios históricos. A outra simbolizava o sofrimento purificador ucraniano, que, apesar da dor, se transformava em sabedoria espiritual para toda a humanidade. O Salão Oval, neste momento sagrado, foi transformado em um templo astral, onde cada palavra pronunciada era filtrada pelos espíritos de luz antes de alcançar os ouvidos dos participantes. Trump, envolto por uma aura de determinação dourada, surgia como mais do que um presidente terreno, era a expressão do arquétipo do líder, movido por forças superiores, ainda que inconscientemente, para tomar decisões que impactariam o destino de milhões de almas encarnadas. Zelensky, por sua vez, estava banhado por uma luz azul dourada, reflexo do sofrimento que se transmutava em sabedoria e da dor que se convertia em coragem. Ele não carregava apenas a representação da Ucrânia, mas as vibrações espirituais de todos os povos que clamam por justiça verdadeira no mundo inteiro. Assim, a primeira revelação mostrou que o encontro entre os 2 líderes não era um simples ato diplomático, mas a convergência de 2 forças espirituais que se entrelaçavam diante da supervisão divina, abrindo caminho para que uma nova etapa da evolução planetária fosse inaugurada através da união de energias destinadas a transformar o curso da história. Na continuidade da visão espiritual, após o encontro inicial entre Trump e Zelensky, os mentores revelaram que um movimento maior estava sendo preparado no invisível para além dos olhos humanos. A sala leste da Casa Branca, transformada em um espaço sagrado, começou a se expandir em luminosidade, revelando uma mesa espiritual que se sobrepunha à mesa material onde os líderes iriam se reunir. Sobre essa mesa etérica, formou-se um círculo perfeito de energia que representava a unidade das nações diante do Tribunal da Consciência Universal. O primeiro a entrar foi o anfitrião, Donald Trump, que espiritualmente irradiava uma aura incandescente de determinação e autoridade, como se sua presença abrisse as portas para a chegada dos demais. Logo após, Zelensky se aproximou, trazendo em seu campo vibracional as dores de uma nação ferida, mas também a chama da resistência e da esperança. A cada passo que dava, parecia carregar consigo os ecos de seu povo, clamando por justiça e sobrevivência.
Com a chegada dos líderes europeus, o círculo se fortaleceu. Emmanuel Macron irradiava uma energia de diplomacia equilibrada, trazendo consigo a busca por diálogo e moderação. Sua aura se manifestava como uma luz azulada que procurava envolver e harmonizar os campos em conflito. Olaf Scholz, da Alemanha, trouxe uma vibração mais sóbria e cautelosa, refletindo a preocupação com os destinos econômicos e a responsabilidade de sustentar estruturas em colapso. Já Giorgia Meloni, da Itália, carregava uma energia mais incisiva, uma chama que representava firmeza e posicionamento diante das pressões externas. O primeiro-ministro do Reino Unido, com sua postura marcada por dualidades, apareceu com um campo energético instável, revelando as disputas internas de poder que ressoavam em seu próprio país. A presença da União Europeia foi marcada por um espírito coletivo, não apenas uma figura política, mas uma representação simbólica das instituições que buscavam preservar a coesão entre nações fragmentadas. Sua luz surgia como um feixe múltiplo, feito de diversas cores que se entrelaçavam, ainda que em constante tensão. Quando todos se sentaram, o ambiente se transfigurou em um verdadeiro mandala de forças, onde cada líder representava não apenas a si mesmo, mas o espírito coletivo de suas nações e a carga kármica de suas decisões. No centro desse círculo, surgiu uma chama dourada que não vinha de nenhum deles, mas de uma instância superior, como se a própria justiça divina observasse e registrasse cada palavra, cada gesto, cada pensamento emitido naquele encontro. Os mentores espirituais apontaram que, por trás da aparência política, havia uma batalha de frequências, de um lado, os que buscavam preservar a soberania e a liberdade dos povos, e de outro, os que insistiam em estruturas de dominação e controle. Essa tensão se materializou em correntes de energia que cruzavam a sala, como fios invisíveis conectando ou repelindo os líderes. A reunião espiritual não era apenas um evento humano, mas um reflexo de lutas arquetípicas que vinham desde eras antigas. A mesa da Casa Branca, agora transformada em altar de decisões universais, recebia não apenas a presença de governantes terrenos, mas também de legiões de espíritos que assistiam em silêncio, testemunhando os desdobramentos de um momento que marcaria profundamente os rumos da humanidade. No avançar da visão, enquanto os líderes se posicionavam ao redor da mesa que se tornará altar de julgamento, os mentores revelaram que cada palavra pronunciada naquele encontro seria como um selo energético lançado no livro da história, registrando não apenas intenções políticas, mas sobretudo a vibração oculta que impulsionava cada decisão. Não era apenas uma reunião diplomática, mas um ritual de escolha entre caminhos distintos para a humanidade. O silêncio que pairava sobre a sala, ainda que repleto de discursos humanos, era o espaço onde as hierarquias superiores observavam, avaliando os corações mais do que as bocas. Pois no plano invisível não há disfarces, a aura de cada um gritava mais alto que suas declarações públicas. Trump, ainda que humano e imperfeito, resplandecia uma força que desafiava estruturas seculares de dominação, trazendo consigo a chama da soberania e da luta contra poderes ocultos que há séculos mantêm a humanidade em cativeiro. Zelensky, por sua vez, aparecia dividido, entre a dor real de seu povo e as pressões de forças externas que se alimentavam do sangue da guerra. Sua alma tremia diante das correntes invisíveis que o prendiam a compromissos maiores do que sua própria vontade. Os líderes europeus refletiam cada qual os dilemas de seus povos. Macron, ainda que com uma luz conciliadora, estava cercado por correntes de compromissos secretos, alianças forjadas não apenas nos bastidores políticos, mas também nos subterrâneos espirituais de interesses econômicos. Scholz carregava o peso de séculos de responsabilidade alemã, uma energia de culpa coletiva que o tornava reticente, como se cada decisão fosse um fio puxado da teia kármica de sua nação. Meloni, em contrapartida, projetava uma força quase guerreira, mas também limitada pelo cerco de um sistema maior que a tentava domesticar. O representante do Reino Unido surgia oscilante, sua aura refletindo a fragmentação e as batalhas internas de uma ilha dividida, marcada por sombras de antigos impérios que ainda se recusam a morrer. E quando a União Europeia se manifestava como entidade coletiva, sua energia revelava-se dúbia, ao mesmo tempo em que irradiava a intenção de unidade, também deixava transparecer tentáculos de controle que buscavam se enraizar em todas as nações, apagando as identidades originais em nome de uma centralização maior. Essa ambiguidade vibracional revelava que a própria Europa se encontrava diante de uma encruzilhada espiritual, ser instrumento de união ou de dominação. No plano invisível, os mentores projetaram imagens diante dos líderes, não visíveis aos olhos humanos, mas gravadas em suas consciências espirituais. Foram-lhes mostrados os rostos de crianças, viúvas e inocentes sacrificados pelas engrenagens da guerra. Foram-lhes reveladas cidades despedaçadas, campos destruídos, famílias separadas, não como estatísticas, mas como realidades que pulsavam na carne da humanidade.
Essa revelação foi feita para que compreendessem que cada decisão ali não era apenas política, mas profundamente espiritual. A chama dourada no centro da mesa, cada vez mais intensa, parecia crescer à medida que a verdade espiritual se sobrepunha às máscaras humanas. Era o sinal de que as forças superiores exigiam escolhas claras, ou a rendição aos sistemas de sombra que controlam através do medo e da guerra, ou a libertação que viria com coragem, verdade e justiça. Assim, aquele momento tornava-se mais do que uma reunião diplomática. Era o eco de uma batalha cósmica que ressoava através da história, convidando cada nação a revelar onde colocaria sua fidelidade, na escravidão disfarçada de progresso ou na liberdade que custa sangue, mas abre os portais da redenção. Naquele instante em que os sinais se acumulavam, o peso da revelação se tornava inevitável, pois o dia 22 de agosto não se apresentava como uma data qualquer no calendário humano, mas como uma marca invisível gravada nos planos sutis. Cada movimento realizado dentro da Casa Branca estava cercado por uma expectativa que não pertencia apenas às salas iluminadas pelo ouro espiritual, mas também às multidões de consciências invisíveis que assistiam, aguardando os desdobramentos. Era o cumprimento de um ciclo previsto por inteligências superiores, uma engrenagem do destino coletivo que finalmente encontrava o seu ponto de inflexão. Na visão espiritual, esse encontro não se limitava a líderes discutindo estratégias ou territórios, era a transcrição de algo muito maior, onde perdas aparentes, sofrimentos e concessões no campo físico se transformariam em sementes de algo invisível, mas mais duradouro, o fortalecimento da fé dos povos, a revelação da verdade e a oportunidade de cura para a humanidade. Cada olhar trocado, cada gesto medido, cada palavra colocada sobre a mesa trazia consigo uma energia que ressoava além do instante, como ondas que viajavam pela psicosfera do planeta. Enquanto as nações enxergavam negociações diplomáticas, no campo espiritual se via um sacrifício invisível, onde a terra disputada deixava de ser apenas solo e fronteira para se tornar símbolo de renúncia e aprendizado. As forças da luz, que sustentavam a Casa Branca naquela noite, recolhiam as dores e os lamentos daqueles que perderiam bens materiais, familiares ou segurança, e transformavam esse sofrimento em matéria espiritual de redenção, como se as lágrimas derramadas se tornassem gotas de luz em um cálice invisível ofertado ao alto. O que se perdia em territórios era devolvido em clareza espiritual, o que se entregava em acordos era reconstituído em maturidade coletiva, e o que parecia derrota aos olhos humanos se revelava, em camadas mais profundas, como vitória da consciência sobre o instinto. Os mentores que pairavam sobre o salão viam com clareza que o futuro não se fixaria nos limites do que se assinava naquela mesa. Ao contrário, o que ali se projetava ecoaria em gerações, como uma energia que mudaria a forma como povos inteiros compreenderiam a vida, a morte, o poder e a fé. O simbolismo da data não era um acaso, pois carregava em si a vibração de um portal, uma passagem onde a Terra se alinhava a frequências que permitiam a purificação de memórias antigas e a preparação de novos caminhos. As dores da guerra, que ainda queimavam como brasas, eram um combustível que impulsionaria uma renovação espiritual mais ampla, onde os povos não apenas sobreviveriam, mas se reconheceriam como partes de um mesmo destino. Assim, o que parecia um encontro limitado a líderes mundiais era, em verdade, um marco que registrava a transmutação de perdas passageiras em conquistas eternas, preparando o coração humano para uma colheita de paz que, embora tardia, nasceria firme e luminosa. Mas nem todos os que observavam aquele momento tinham olhos para enxergar o fio invisível que unia os acontecimentos. Muitos, mergulhados apenas nas análises políticas, econômicas ou militares, julgavam o encontro como um movimento comum, mais um na sucessão de tratados e disputas que a história humana registra em seus arquivos. No entanto, nos planos superiores, a visão era distinta, cada assinatura naquela mesa era o reflexo de uma batalha muito mais profunda, que não se limitava a fronteiras de nações, mas atravessava os territórios da alma. Pois era no íntimo de cada ser humano, nas pequenas escolhas diárias, que a verdadeira guerra se travava. Não era a guerra por territórios físicos, mas a guerra silenciosa entre a luz e a sombra, entre a fé e o medo, entre a verdade que liberta e a mentira que aprisiona. Enquanto uns se perdiam em discussões sobre ganhos materiais, outros já sentiam em seu íntimo que o grande chamado daquele tempo era de natureza espiritual. A Casa Branca, iluminada por correntes de energia que desciam do alto, tornará-se um espelho do coração humano, repleto de contradições, mas também carregado de possibilidades de redenção. Ali, os líderes refletiam os dilemas da humanidade inteira, dividida entre manter-se nas garras do egoísmo ou ceder à entrega necessária para que a vida pudesse fluir em sua plenitude. Os mentores, atentos e silenciosos, sabiam que não era o resultado imediato que importava, mas o despertar que viria depois, quando as almas, feridas pelas consequências, finalmente buscassem respostas além do mundo visível. Nesse sentido,
cada derrota aparente ganhava contornos de vitória, pois forçava os homens a olharem para dentro de si, reconhecendo sua fragilidade e necessidade de algo maior. O sofrimento, que parecia inútil, era compreendido nas esferas espirituais como parte do processo de purificação, uma alquimia dolorosa que transforma a dureza em compaixão, arrogância em humildade, desespero em esperança. Era como se a terra estivesse sendo preparada para um novo tempo, não pela força das armas ou pela imposição dos governos, mas pela lenta e inevitável lapidação das consciências. Assim, o encontro de 22 de agosto não se encerrava em si mesmo. Ele se tornava um marco espiritual que irradiaria suas ondas muito além das fronteiras da política, tocando corações simples que, diante da dor, aprenderiam a orar, a perdoar e a esperar. Cada nação envolvida carregaria suas cicatrizes, mas também sua chance de renascer. E era justamente nesse renascimento que os céus depositavam sua esperança, que das cinzas da guerra surgisse um povo mais forte, mais unido, mais consciente de sua verdadeira identidade. Pois a verdadeira vitória não se conquista no campo de batalha, mas no silêncio do coração que escolhe a luz em meio à escuridão. E quando o silêncio enfim se abateu sobre a noite, parecia que o próprio tempo havia prendido a respiração, aguardando o próximo passo da humanidade. As sombras ainda rondavam, tentando manter seu domínio, mas a chama que nascerá naquele encontro não poderia mais ser apagada. Era pequena, quase imperceptível aos olhos do mundo, mas ardia com intensidade nos planos invisíveis, como um farol lançado no meio de uma tempestade. Os anjos que assistiam sabiam, aquela fagulha se tornaria incêndio, não de destruição, mas de despertar. Pois cada lágrima derramada, cada dor suportada e cada oração sussurrada no íntimo do ser humano alimentava o campo luminoso que se expandia pela terra. Naquele instante, o destino das nações já não pertencia apenas às mãos dos governantes, mas ao clamor coletivo das almas que ansiavam por libertação. E era como se o próprio céu se inclinasse sobre a terra, em expectativa, aguardando a decisão final, ceder às correntes invisíveis que aprisionam ou romper de vez as algemas e erguer-se para a aurora de um novo ciclo. O mundo estava diante de sua encruzilhada, e a história, com suas páginas ainda em branco, tremia como se fosse escrita pelo fogo do espírito. Assim, entre a sombra e a luz, entre o fim e o renascimento, o planeta inteiro tornou-se palco de uma revelação maior. Porque não era apenas sobre líderes ou tratados, mas sobre cada coração humano, convocado a ser soldado de uma guerra silenciosa que decidiria o futuro da Terra. E naquele silêncio carregado de eternidade, os céus sussurravam, a vitória virá, mas não pelas mãos dos poderosos, virá pela coragem dos que ousarem acreditar na luz quando tudo ao redor parecer noite.